Alegria, meu amigo especialista. Olha aí, você que vai fazer a prova do Cefoi. Prepare-se no único curso específico para o Cefoi. Vamos lá, ó. Vamos resolver uma questão da especialidade Comunicações do ano de 2021. A figura abaixo mostra um elétron abandonado no ponto A, no ponto médio da distância entre dois corpos, que apresentam cargas opostas. As pontas das setas indicam o sentido do movimento adquirido pelo elétron ele estivesse em posições diferentes desse campo eletrostático. Com base nas configurações, julgue os itens abaixo, verdadeiro ou falso, né? Atribua o valor 1 para verdadeiro e 0 para falso. Some os valores atribuídos e marque a opção que contém a soma encontrada. O potencial elétrico no ponto A é 0, primeira lacuna. Segunda lacuna, o potencial elétrico no ponto B é maior do que o ponto A. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento desse elétron no ponto A para o ponto C é negativo. E se o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar o elétron do ponto A ao ponto D é nulo, então a diferença do potencial entre esses dois pontos é zero. Xananã. Alegria, meu amigo! Sargento, presta atenção. Olha só. Cefoi, a qualquer momento tá para sair o edital, junto com EAOF. Saiu EAOEA, EAOP, EIAC, né? Cadar, Camar, Cafá. Mas fica atento aí. E você, sargento, precisando de um apoio, sou o professor Bonfim, sou o único especialista na prova do nível superior da aeronáutica. Preparo desde taifeiro a oficial. Mas as provas em específico de oficiais, né? Algumas que é um grupo fechado, eu sou um especialista. Assim é o Alfa da Marinha, né? Então, querendo participar, vem com Bonfim. Meu amigo, olha só. O que é o potencial elétrico? Potencial elétrico é a energia armazenada capaz de realizar trabalho. Ó, potencial elétrico é Q sobre R, ou distância. O K é a constante eletrostática, 9 vezes a nona. A carga elétrica e R a distância de um ponto, a distância entre cargas, né? Campo elétrico. O campo elétrico, ele é uma ação, é um vetor, né? Ligado à força de interação entre duas cargas elétricas, sendo do mesmo sinal, ou de sinais contrários, né? Sinais opostos, sinais iguais. Então, é KQ sobre R ao quadrado. Você vê que a distância é pouca. Aqui o R ao quadrado e o R ali. Então, o que acontece? Nessa questão especificamente, ele vai brincar com a gente. Olha lá. Primeira lacuna. O potencial elétrico no ponto A é 0. Verdadeiro ou falso? Bom, no ponto A ele está bem no meio, não é isso? Se ele está bem no meio, a distância entre uma carga e a outra é a mesma, é a média. E supondo que no ponto, na carga positiva, a carga negativa, a diferença de potencial, o potencial elétrico, a DDP, nós falamos assim, né? U, VA menos VB. Então, VA, olha o V aqui, VA e VB. Então, se a distância for a mesma, a carga é a mesma, geralmente a gente coloca em módulo verdadeiro. Então, a primeira lacuna está falso. Um ponto, beleza? Então, um ponto, primeira lacuna, verdadeiro, 1. O potencial elétrico no ponto B é maior que o ponto A. O ponto B, ele está próximo à carga positiva. O que acontece? O campo elétrico, ele vai do mais para o menos. Mas na verdade é o contrário. É do menos para o mais, né? Então, como é assim? Os elétrons vão até a carga positiva? Na verdade, os elétrons é que se movimentam, é eles. Mas aí, por convenção, ia mudar toda a física, né? Então, falando, não, a gente finge que acredita. Então, é do mais para o menos, né? Na verdade é o contrário. Mas enfim, então sendo assim, o potencial elétrico próximo à carga positiva vai ter potencial maior sim. E o A, ele aí, nós já vimos que é 0. Então o potencial elétrico no ponto B é maior que no ponto A. Verdadeiro. Então mais um.
O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento desse elétron do ponto A até o ponto C é negativo. O que acontece? Eu não tenho como afirmar isso. E outra, ó, ele está indo do menos para o mais, fazendo sentido, ó, né? Procurando o positivo. O potencial elétrico em C, ele nesse caso, ele está no sentido da sua convenção normal, né? Vamos ver outra. Se o trabalho é realizado pela força elétrica para deslocar o elétron do ponto A até o ponto D é nulo, então a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero. Por fórmula, você observa, praticamente a fórmula é a mesma. Então, se esse cara aqui for zero, e eu sei que a distância não é zero, tem uma relação. Lembra lá, U é igual a ED, vem exatamente dessa relação aqui, ó. A diferença do potencial elétrico é que o campo elétrico é dividido mais uma vez por R, então R ao quadrado. Então, se esse cara aqui for zero, esse ou esse vai ser zero. A distância não é nula, então o E vai ser zero. Essa é verdadeira. E a próxima opção, que nos ajuda, e eu tenho que confirmar, é exatamente o seguinte. O trabalho realizado pela força elétrica de deslocamento desse elétron no ponto A, essa vai ser falsa, porque eu não tenho como afirmar isso. Eu vejo as linhas do campo, eu não tenho valores, então eu tenho como ver exatamente posição, sinal, mas eu preciso saber realmente a distância, a carga. Então ele já está fora, vai fazer o mesmo sentido do campo? Vai, mas é uma linha externa, não é um campo uniforme. Então a opção é letra bravo. Então nós temos 1 mais 1, 3. A nossa resposta. Ok, meu amigo? Pessoal de comunicações, presta atenção, fotografia, aviões, vem que tem, hein? Salve o homem! Adquira já sua apostila ou matricule-se já no preparatório Cefoy.